Sou advogado formado em 1982 pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sou natural de Rio Grande, uma cidade portuária no sul do país, mas formado na capital porto-alegrense. Sou sócio da C. Josias e Ferrer, advogados associados, divorciado, 4 filhos, respectivamente 31 anos, a Suelen, que trabalha no escritório, é sócia e administra. Tenho uma menina de 23 anos, que é bióloga, a Letícia, o Matheus, de 19 anos, que é o caçula, e o João Caetano, de 21 anos. E estou no ramo de seguros há 40 anos, desde 1970. Comecei na antiga Assicurazione Generale de Trieste e Venezia, onde foi a minha escola, digamos assim, né? Saí em 1974, depois de ter passado por praticamente todos os departamentos daquela empresa. Em 75 e 76, eu me filiei, digamos assim, passei a trabalhar na VVD, Volkswagen Corretora de Seguros Limitada. Dali fiquei até 79, de 76 a 79, na Porto Nazaré ISA, que era uma grande corretora de seguros daquela época, que no Rio Grande do Sul fez uma sociedade com a Ipiranga, Grupo Ipiranga. Dali fui para Porto Seguro e retornei em 80 para Generali, já na qualidade de gerente de departamento de sinistro. Me formei em 82 e passei a advogar naquilo que eu sabia mais fazer, naquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com direito de seguro. E estamos aqui até hoje, né, trabalhando no mercado com muita alegria, com muita satisfação e com muita gratificação, na verdade, né? Todos esses anos de mercado eu tenho assim, muito orgulho de pertencer a ele. Temos um escritório lá no Rio Grande do Sul, em que meu sócio Juliano Ferrer é ativista também no mercado. Enfim, estamos aqui na academia também muito orgulhosos e muito honrados, me dignifica muito estar aqui na academia. Muito diferente de quando eu comecei, né? O meu sócio Juliano Ferrer, ele brinca que eu comecei no tempo do mimeógrafo, e é verdade, né? Da máquina de escrever ou de datilografar. Aliás, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que meu pai fez foi o que faziam todos os pais naquela época, levavam os filhos para aprender a datilografar. Na verdade, não era nem aula de datilografia, era aula de mecanografia. E a tecnologia, na realidade, revolucionou tudo, inclusive o mercado. Ficou mais dinâmico, mais célere. Houve um grande bicho-papão, digamos assim, num momento que foi justamente o receio das pessoas que trabalhavam no mercado de que este poder tecnológico deixasse o mercado órfão e com um mar de desempregados, o que acabou, na realidade, não acontecendo, porque outros mercados foram criados. Empresas de seguro que tinham lá 200 funcionários, no Rio Grande do Sul, 300 funcionários, reduziram seus quadros para 20, 15, às vezes 2, 3 até, mas, em compensação, abriram imensos espaços das pessoas, em que as pessoas se independentizaram, partiram para ter as suas próprias empresas, e aí começou, naturalmente, a ser selecionado, até pela competitividade, o talento. E o aperfeiçoamento. O que aconteceu naquele momento? As pessoas passaram a fazer uma coisa que até então não faziam. O treinamento era mecânico. O auxiliar entrava para dentro de uma empresa, para uma seguradora, e passava todo dia a fazer a mesma coisa, conferindo a pólice, ou todo dia fazendo a mesma coisa, emitindo a pólice, ou todo dia fazendo a mesma coisa, examinando o sinistro, e eles ficavam ali enclausurados e não aumentavam seus conhecimentos. Era uma coisa muito mais robótica do que hoje. Muito mais robótica do que hoje. Hoje o mercado exige que tu te qualifique. Ele exige que tu tenha instrução, que tu tenha orientação, que tu leia, que tu estude, que tu participe, que tu te integre. Quem era competente, que entendeu isso
e que passou a se preocupar com isso, e que passou a se instruir, passou a avançar, se deu bem, e ao contrário, mais do que, aliás, muito mais do que se dá bem, né? Cresceu como ser humano e como profissional. E este mercado de hoje, ele é um mercado diferente nesse aspecto, porque as pessoas entenderam que não adiantava entrar para dentro de um escritório e passar o dia inteiro datilografando, o dia inteiro, né? Entenderam que precisavam de algo mais. E este algo mais, o que parecia ser terrível, que era o bicho-papão da tecnologia, acabou sendo o grande propulsor desta modernidade, né? E desta possibilidade que todos têm hoje de se orgulhar e dizer, puxa, eu conheço um porto de seguro mesmo. Não é? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei até ensinar sobre isso, né? Essa é a grande diferença que o mercado, a partir da revolução tecnológica, alcançou, né? Da época em que eu comecei, lá menino, com os meus 14 anos, a fazer o que se dizia, até hoje se diz, né? Serviço de rua. Né? Hoje as pessoas fazem serviço de rua, serviço interno e serviço para fora. Está muito bom, e eu acho que essa revolução ela não parou, ela continua. Quando ele surgiu, houve um pânico, houve um pavor, especialmente no meio executivo segurador. Por quê? Porque passaram a entender que o judiciário, que já era um judiciário com áreas de quem fiscalizava e punia, e que era rigoroso para as seguradoras, poderia se tornar ainda mais rigoroso, impor, entre aspas, né, castigos maiores e acabar cerceando, né, a liberdade e a autonomia das empresas do ramo. O Juizado Especial Cível assustou no primeiro momento. As pessoas ficaram assustadas. Falando assim de uma linguagem assim bem chula, né? Se dizia, era comum, na Justiça do Trabalho a gente já entra perdendo por 1-0. Né? No Juizado Especial vai entrar perdendo por 5. Houve um pânico, tipo assim, agora o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? Pois aquilo que parecia ser um carrasco, na realidade se tornou um redentor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor obrigou as empresas de seguro a divulgarem uma coisa que o STJ entendia como um ilustre desconhecido, que era o contrato de seguro. Ao divulgar o contrato de seguro, ao mostrar ao público o contrato de seguro, a tornar as pessoas, ao cidadão comum, o contrato de seguro mais familiar, o seguro passou a vender mais, porque as pessoas passaram a se interessar mais, passaram a respeitar mais aquele nicho de mercado. Hoje se sabe que o mercado de seguros tem uma participação considerável no PIB, é reconhecido e não há mais aquele estigma de dizer assim, puxa vida, quem trabalha com seguro é picareta. Não, nós hoje ficamos dignificados e enobrecidos por trabalhar num ramo seríssimo, seríssimo. O que eu posso projetar? É muito difícil projetar daqui a 50 anos, mas essa revolução que eu acompanhei, né, que eu nasci e cresci com ela, que começou em 66, na verdade, com o Decreto-Lei 73, né? Mas e que eu peguei no início, em 1970 eu comecei a trabalhar, e estas transformações que ocorreram, primeiro com o advento da tecnologia, e segundo com o advento de legislação que possibilitou a operação de seguros de forma mais clara e de forma a distribuir direitos e deveres a todos com conhecimento, eu acho que ela só tende a aumentar. Eu acho que ela só tende a progredir. Eu acho que o mercado de seguros ele só tende a se estender. Ele só tende a ficar melhor. Não é? E realmente a frase célebre do historiador de que todas as portas e seus umbrais teriam escrito a palavra seguro, e efetivamente corre para lá. Corre para lá. Porque quanto mais tecnologias tu pode usufruir para divulgar o conhecimento do ramo, é evidente que isto possibilita um trabalho mais produtivo. E eu acho que só tende a crescer, eu não vejo de outra forma. E vem aí, certamente, mais revoluções, e tecnológicas principalmente, de legislação também. Veja que o Código Consumidor é de 1990. Nós estamos em 2014, parece... Aqui as coisas correm um pouquinho devagar. Para ter aplicabilidade efetiva, o Código do Consumidor levou 10 anos praticamente. Criado em 90, só pelo ano 2000 é que ele efetivamente foi ser aplicado, respeitado, e cobrado e cumprido. Não é? Vamos dizer assim, mas já está na hora de mudar? Acho que ainda não está na hora de mudar, mas em 10 anos vai haver certamente, né, um período legislativo dedicado ao nosso mercado, de forma ainda mais ampla do que hoje o Código Civil reserva.
no Código Civil de 1916, ele tinha um pedacinho desse tamanho dedicado ao contrato de seguros, né? Mais de vida, porque era o que se fazia naquela época, né? Ninguém fazia seguro de outras coisas, não tinha automóvel, não se fazia seguro contra terceiros de carroça, não é? E hoje já temos, desde 2013, já temos um pedaço considerável, houve um aumento considerável. E eu acho que nós vamos ter um código só nosso. Em tecnologia, eu não poderia dizer exatamente porque não sou técnico em informática. Posso ficar imaginando, sonhando, divagando. Agora, em legislação, eu tenho convicção de que nós rumamos para ter um código só nosso. O nosso mercado está ganhando uma importância tão grande que eu acho que nós vamos se despregar do Código Civil, não que não vai existir, que não tem um capítulo para nós, mas vai ter um capítulo para nós de princípios gerais, como existe a Constituição para todas as leis. Assim como tem um Código Tributário, nós vamos ter um Código de Seguros. Acho que rumamos para isso. E eu acho que nós merecemos isso. O nosso mercado cresceu muito. O nosso mercado ele é um mercado que hoje ele é respeitadíssimo, me dignifica muito e me enobrece muito fazer parte dele. E eu tenho convicção de que daqui a algum tempo, eu não sei te precisar quanto, mas daqui a uns 10, 15 anos, nós vamos ter, porque já merecemos, já fizemos por isso, um código só nosso. Quem sabe não está aí um desafio das entidades culturais do mercado, entre eles a ANSP, né? Fazermos uma força para termos um código nosso. Estudar bastante, se qualificar, porque esse mercado vai ficar cada vez mais competitivo, não é? E essa competição, essa competitividade, ela é saudável. Porque, como eu disse para você, quando houve esse advento da revolução tecnológica, que as empresas de seguros reduziram os seus quadros, mas que esses quadros esses que saíram, que foram embora, que foram para a rua, que foram para o mercado, criaram diversas empresas em todas as atividades, os departamentos foram cingidos em empresas autônomas trabalhando no mercado. E isto qualificou o mercado, porque as pessoas, como eu fiz aquele relato, passaram a se qualificar, enfim. Quem está começando agora já começa sabendo disso. Os pioneiros ficaram para trás. Ensinaram o caminho. Aqueles primeiros que saíram das empresas e que montaram, das empresas de seguro, e que montaram as suas empresas terceirizadas, que colocaram lá os seus escritórios de regulação de sinistro, de perícias, de vistorias prévias, até de contabilidade e até de advocacia, eles mostraram o caminho, se solidificaram, estão aí, tão grandes, mas o mundo gira. E esses que estão entrando agora, eles já têm este caminho, já receberam este prefácio, né, esta introdução. Eles têm agora que justamente aproveitar esta trilha que foi deixada e se qualificarem, estudarem bastante, se integrarem a todas as entidades culturais que o mercado possui, né, procurarem as atividades junto à ANSP, junto a outras tantas que existem, e se integrarem, participarem ativamente, e podem vir e podem estudar e podem competir, porque é disto que a gente precisa, de competitividade honesta, séria, porque só faz crescer, só faz crescer. E quanto mais o pessoal qualificado se incorporar ao nosso mercado, mais nós vamos rumar para o nosso código, para um espaço que, eu repito, né, merecemos um espaço ainda maior do que esse, embora esse esteja muito bom. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Pensei, quando fizesse a pergunta, quem sabe eu pensasse ter trabalhado antes, mas com 12 anos não sei se eu teria capacidade de trabalhar. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, e que eu acho que é mal pensada, é essa proibição do menor trabalhar. Eu vejo menores nas sinaleiras pedindo uma moeda para comprar uma pedra de crack, para cheirar a cola, para cheirar não sei o que, e não podem trabalhar, porque é uma lei que veda de trabalhar. Acho que isso tem que ser regulamentado. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era menor, eu tinha carteira assinada com salário de menor. E foi graças àquele trabalho inicial que eu não alcancei, digamos assim, o Himalaia, mas cheguei no Corcovado, ali pertinho. Não é? Eu acho que o trabalho ele é fundamental. Eu trabalhar mais do que eu trabalhei, e não poderia fazer diferente, porque eu acho que eu fiz isso no meu limite. Eu acho que eu estudaria mais. Eu acho que eu começaria a estudar, porque, na verdade, embora eu tenha estudado muito e tenha adquirido muito conhecimento no estudo, eu passei a fazer isso já pós-faculdade. Não é? Pós-faculdade. Na realidade, a faculdade, eu confesso a vocês que eu não cheguei a ser um grande estudioso.
Onde é que eu fui aprender direito? Eu, no segundo semestre, fui fazer assistência judiciária. Graciosa. Ali foi a minha prática, né? Mas talvez eu estudasse mais, estudasse outras línguas, estudasse outros setores do próprio ramo que eu me dedico, né? Eu conheço muito pouco hoje, por exemplo, de perícias. Quem sabe eu faria um curso de perícia. Eu não sei, eu acho que existem tantas formas da gente olhar para trás e ver que poderiam fazer outras coisas que deixou de fazer. Mas eu te confesso que eu estou muito satisfeito com o que eu fiz, né? Eu não fiz nada do que eu me arrependesse, tanto profissionalmente como na vida pessoal, familiar. Talvez eu pudesse conter um pouco a minha impulsividade, que às vezes ela é um pouco elevada, mas eu acho que isso também faz parte da característica, né? Uma vez conversando com o meu sócio, ele era um crítico de um goleiro que o Grêmio tinha lá, um goleiro conhecido do Brasil inteiro, o Darley, e se dizia assim, quem sabe a gente deixa o Darley ficar menos nervoso. O Darley, às vezes, ele é muito impulsivo, ele faz isso, faz aquilo, vamos tirar essas coisas dele. Sim, aí tu quer outro goleiro, tu não quer mais o Darley, né? Então fica muito difícil da gente dizer assim, o que se faria diferente, né? Acho que tudo que eu fiz com amor, com carinho, acho que com competência, não é? E talvez a única coisa que eu pudesse dizer assim, faria diferente, eu acho que talvez sim, reservaria um pouquinho mais de espaço para aproveitar a vida em lazer. Porque eu passei os 12 primeiros anos da minha carreira sem tirar férias. 12 anos sem tirar férias, trabalhando sábado e domingo, carnaval, feriado, e às vezes sair do escritório às 3, 4 horas da manhã. Talvez isso diminuísse um pouco o meu envelhecimento se eu tivesse abreviado este período dedicado a só trabalho, né? Que é uma coisa que os novos têm que entender. Nós precisamos de férias. Precisamos de férias. Não precisa ser 3 meses por ano, mas precisamos de 20 dias para repor energias e voltar melhor do que quando saímos, porque nós temos uma capacidade que ela vai se esgotando ao longo do ano. Então, nós precisamos disso. Talvez isso eu fizesse diferente também. Em vez de passar 12 anos sem férias, passaria 6. A ANSP, na realidade, é um ícone do mercado, né? Um ícone de nobreza, mas não nobreza no sentido pejorativo, como se possa pensar, não é? Ou no sentido arrogante, prepotente, não. Nobreza no sentido de você se qualificar ou ser reconhecido no mercado, né? A ANSP que se ingressa nela por indicação, né? Não, e por escolha criteriosa dos seus afiliados, ela é um ícone diferente, né? Ela é uma academia, ela é um centro diferente dos demais. Ela nos entrega, na realidade, quando nos recepciona, nos entrega um coração muito grande de gratidão. E fica muito difícil tu dizer assim, puxa vida, uma instituição desta grandeza, né, desta magnitude, te recepcionar e te receber e dizer assim, vem para cá, vem nos ajudar a fazer alguma coisa boa para o mercado. Isto é mais do que dignificante, isto é dizer assim, puxa vida, o meu trabalho não foi em vão, eu cheguei lá. Por isso que eu penso, e eu acho que a academia está a pleno vapor, está muito bem, e hoje ela é, digamos assim, um ponto de referência do mercado, né? Um ponto de referência. Isso é fundamental.